Olá, meninos e meninas, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos ao Aprender de Forma Correta. Eu sou Maria Fernanda e este é o meu canal. Meu intuito aqui é de alguma forma passar o meu aprendizado para vocês. E eu espero que de alguma forma eu venha ajudá-los nessa caminhada árdua que é estudar e ter conhecimento e compreender o conteúdo das disciplinas de direito. Eu sou formada em direito, sou advogada e passei pelo caminho que vocês estão percorrendo e eu sei o quão é difícil. De acordo com o período, você pega 5 matérias, 6 matérias, 7 matérias e realmente não dá tempo de você amadurecer ali o conhecimento em cada disciplina. Fica realmente difícil você absorver 100% daquele conteúdo, né? Eu lembro até que uma certa vez o meu professor Josemar, juiz de direito, me falou assim: Fernanda, aqui na faculdade você só vai aprender 30% dos 100% que você deveria aprender. 70% você vai buscar lá fora, depois que concluir o curso. E eu falei para ele: não, professor, eu vou aprender 100% porque eu sou muito dedicada e eu vou atrás, eu vou amadurecer o conhecimento e vou buscar tudo que for necessário para sair daqui já com todo o conteúdo, com toda a bagagem. Lê do engano, né? O professor estava certo e eu estava errada. Saí da faculdade realmente e depois, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que, nossa senhora, tinha um mundo de coisas ainda que eu precisava aprender. E foi pensando nisso que eu resolvi criar esse canal para me impulsionar, nos meus estudos, me forçar a aprender, a buscar, a querer mais e, além disso, também passar conteúdo de qualidade para vocês, fazer de uma certa forma, tentar ajudá-los a compreender a disciplina, porque eu sei o quão é difícil você se deparar com a matéria de direito civil, de direito penal na faculdade, você recém-saído do ensino médio e já ter que lidar com uma coisa completamente diferente do que você vinha estudando nos anos anteriores. E aí, muitas das vezes, o aprendizado ele deixa a desejar justamente por causa dessa inexperiência, né? Então, esse é o meu propósito. Espero que vocês gostem. Caso seja necessário, se eu fizer alguma ponderação aqui que vocês não entenderem, por favor, já coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Também já quero pedir que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas se vocês acharam o conteúdo relevante. É isso. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de inquérito policial. No primeiro momento, eu falei sobre a titularidade do inquérito policial, as características do inquérito policial, dentre outras coisas. Agora eu vou falar sobre a instauração do inquérito policial. Ele é feito de duas maneiras, ou por meio de portaria, ou por meio de auto de prisão em flagrante. Ocorrerá a instauração do inquérito policial por auto de prisão em flagrante quando existir um flagrante, quando tiver um flagranteado, ou seja, o suspeito cometeu um crime e logo em seguida foi pego. Lá na frente a gente vai tratar melhor sobre essa questão de flagrante próprio, impróprio, etc. Agora fica só com essa ideia. Ocorreu o crime, o suspeito foi capturado, foi preso em flagrante. O delegado de polícia irá instaurar um auto de prisão em flagrante, vai fazer um auto de prisão em flagrante e ali aquela peça inicial já é a instauração do inquérito policial. Se não tiver o flagrante, se o crime ocorreu e só posteriormente aqui chegou a notícia ao delegado de polícia, não houve flagrante no momento da ação, então ele vai instaurar o inquérito policial por meio de portaria, tá? É importante mencionar para vocês
que existem 3 tipos de ações penais, que a gente vai estudar um pouco mais na frente. Tem a ação penal pública, a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada. A ação penal pública, existindo crime de ação penal pública, que é a chamada ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, ele poderá instaurar inquérito policial sem nenhuma autorização, nenhuma representação. Ele é livre para instaurar o inquérito policial. Porém, se o crime se tratar de representação, condicionada à representação ou ação privada, aí nesse caso, o delegado de polícia, ele só poderá instaurar o inquérito policial quando ele for autorizado a fazer isso. Quando a vítima ou quem tiver legitimidade para intentá-la ir até a delegacia e solicitar a abertura de inquérito policial pelo suposto cometimento de crime de ação privada ou condicionada à representação. Que é um exemplo? Os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia são crimes condicionados à representação, são crimes de ações privadas e neste sentido, o delegado de polícia ele só poderá instaurar o inquérito após a autorização da vítima, digamos assim, a representação da vítima, que é o termo correto de se falar. Que mais que eu posso contar para vocês? Eu já mencionei no primeiro vídeo que o delegado de polícia, ele não pode arquivar autos de inquérito. Isso faz parte lá do princípio da indisponibilidade, né? O inquérito policial para o delegado, ele não é dispensável, né? E ele não pode arquivar autos de inquérito. Porém, se a autoridade judiciária solicitar o arquivamento dos inquéritos ou do inquérito, o delegado de polícia irá proceder dessa forma, sendo que esse inquérito ele poderá ser reaberto se no curso, né, de outras investigações for localizadas novas provas, né? Se o delegado de polícia acabar tendo conhecimento de outras provas, né, e aí essas provas forem robustas o suficiente para reabrir o inquérito policial que já for arquivado, isso sem problema nenhum poderá ser feito. Bom, sobre o recurso, né, se existe ou não recurso para o indeferimento de abertura de inquérito policial, né? O delegado de polícia indeferiu a abertura do inquérito, disse que não iria, que não era caso. Cabe recurso nesse sentido? Sim, cabe recurso ao chefe de polícia, né? Será endereçado ao chefe de polícia e ele irá fazer aí o julgamento deste recurso. Só lembrando também que o Ministério Público ele não poderá solicitar a devolução do inquérito policial ao delegado para novas diligências sem informar quais são essas diligências, né? Lá no Código de Processo Penal tem dizendo assim que o Ministério Público ele não poderá devolver os autos de inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, né? Então, além desse pré-requisito, que são novas diligências imprescindíveis, essas diligências elas devem ser detalhadas pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público deve informar o que exatamente são essas novas diligências e como o delegado de polícia deverá proceder para realizar essas novas diligências. Isso é muito comum, tá? Na seara criminal, muitas das vezes o delegado de polícia remete os autos e posteriormente o Ministério Público, né, entende que deve ser feita novas diligências para averiguar uma qualificadora, se o crime foi assim ou foi aqui, de outro jeito. E aí ele pede sim que seja remetido à autoridade policial para que seja feita essas novas diligências. Mas só lembrando, o Ministério Público deve especificá-las. Por fim, sobre essa primeira parte aqui, né, da segunda parte do tópico, o inquérito policial,
eu gostaria de informá-los, né? Isso aí eu acho que vocês já estão careca de saber que o inquérito policial, na existência, né, de inquérito policial, isso não poderá ser mencionado em caso de solicitação de atestado de antecedentes criminais. Agora sim, vamos falar sobre os atos de investigação, que são os atos realizados na confecção e elaboração do inquérito policial, né? Esses atos de investigação, eles estão lá no Código de Processo Penal a partir do artigo 7º e vai até o artigo 13b, né? São artigo 13A e 13b são os artigos novos, né? Inseridos recentemente no Código de Processo Penal. O artigo 7º, ele fala sobre a reprodução simulada dos fatos. Significa dizer que, a depender do crime, caso seja necessário e a autoridade policial deseje realizar, ela poderá fazer a reprodução simulada dos fatos. Por exemplo, um homicídio, enfim, que de alguma forma deixe dúvida, né, de como ocorreu aquele homicídio. O delegado de polícia poderá solicitar a reprodução simulada e aí, neste caso, irá até o local onde aconteceu o fato e tentará de alguma forma reproduzir os atos como ocorrido no momento da execução do crime, né? Só lembrando que nem todos os crimes é possível ser feito a reprodução simulada, como por exemplo o crime de estupro. Não dá para reproduzir isso aí, né? Atenta contra os bons costumes, né? Além disso, na reprodução simulada, o suspeito, né, a gente não pode nem chamar de réu ainda, porque não é ação penal, é inquérito, o suspeito e o possível indiciado, ele tem o direito de presença, né, tá garantido constitucionalmente, mas ele também tem o direito de não produzir prova contra si, e nesse caso, ele só participará da reprodução simulada se assim desejar. Ele não é obrigado a participar, mas tem o direito de presença de estar no local. Agora, sobre o prazo de elaboração do inquérito policial. Isso aí também vocês aprendem muito, né? Porque ouvem muito na faculdade, né? Vocês sempre as pessoas estão falando, mas não custa nada repetir. Se o réu estiver preso, né, o prazo de elaboração do inquérito policial será de 10 dias, sendo possível, né, uma prorrogação, e caso o réu esteja solto, o prazo de elaboração do inquérito policial será de 30 dias, podendo também ser prorrogado a critério do juiz. Agora eu vou abrir um parêntese aqui com vocês para falar sobre a lei anticrime. Na verdade, a lei do pacote anticrime. Foi uma lei que foi publicada no finalzinho de 2019. Ela já está em vigor, porém a sua eficácia ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. E existiam várias irregularidades, alguns apontaram algumas inconstitucionalidades, principalmente com relação ao juiz de garantias, né, que deveria ser colocado agora no procedimento. Esse juiz de garantias, ele vinha para fazer parte da fase de elaboração do inquérito policial até o oferecimento da denúncia. E aí, a partir do oferecimento da denúncia, seria um outro juiz que iria dar continuidade com a ação penal. E aí, o juiz de garantia, ele tinha várias coisas que poderiam ser feitas. Além disso, mudava também aqui na questão do prazo do inquérito policial. E lá na frente, quando o Ministério Público recebesse, né, o inquérito policial, em regra, o Ministério Público ele tem 3 possibilidades, né? Ele pode denunciar, pedir novas diligências ou solicitar o arquivamento. E essa solicitação iria, em regra, para o juiz de direito. Só que com a lei do pacote anticrime, o Ministério Público, entendendo que era caso de arquivamento, iria mandar para o órgão ministerial, né?
ele iria mandar para o colegiado do Ministério Público e lá eles iriam fazer esse juízo de admissibilidade ou não. Então, assim, mudaria o artigo 28 por completo do Código de Processo Penal, dentre outros artigos do Código de Processo Penal e o Código Penal também. Então, houve muitos questionamentos, tem uma ADI para ser julgada no Supremo e, por conta disso, foi suspensa por tempo indeterminado a eficácia dessa lei, né, a aplicabilidade propriamente dita. Justamente por isso que eu não vou mencioná-la aqui, né, já colocando em pauta o que seria de novo, porque ela ainda não está sendo aplicada no mundo jurídico. Mas fica só esse parêntese aqui, porque caso ela venha a ser, né, aplicada, sua eficácia venha a ser válida, aí sim eu volto aqui para fazer uma atualização, tudo que foi, né, mudado com a nova lei. Mas voltando aqui para o nosso código, né, vamos falar sobre o prazo, né, do inquérito policial, que se o réu tiver preso 10 dias, tiver solto 15 dias, podendo ser prorrogado a critério do juiz, certo? Além disso, ao final da conclusão, né, do inquérito policial, o delegado de polícia, ele deverá fazer um relatório com o possível indiciamento. Ele não é obrigado a indiciar, tá, o suspeito. Em regra, vai indiciar, mas ele não é obrigado a fazer isso. Mas ele deve fazer um relatório minucioso com indícios mínimos, né, de autoria e materialidade do crime, e isso será enviado para o juiz e, consequentemente, para o Ministério Público oferecer denúncia ou não, né? A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. É importante pontuar também que o delegado de polícia, ele poderá solicitar, indicar, melhor dizendo, ao Ministério Público algumas testemunhas que não foram ouvidas na fase do inquérito policial, né? E colocar, logicamente, os seus endereços, né, respectivos nomes e endereços e etc. E indicar, olha, Ministério Público tem essas testemunhas aqui também, não foram ouvidas na fase do inquérito, mas fica a critério, né, dos senhores para que sejam ouvidas na fase judicial. Isso é perfeitamente possível, principalmente naqueles processos que tem muitas testemunhas, né? O delegado de polícia, ele pode sim solicitar que elas sejam ouvidas só na fase judicial. Então, continuando, agora vamos falar sobre o artigo 13, 13A e 13B, né? Lembrando que o 13A e o 13B são artigos novos inseridos recentemente no Código de Processo Penal. Então, vamos lá. O artigo 13, ele fala sobre... Eu não vou ler exatamente todos, tá, gente? Para não ficar assim muito cansativo. O artigo 13, ele fala do que a autoridade policial ainda deve fazer, né? Ele fala assim, incumbirá ainda a autoridade policial. Aí tem lá os incisos: fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento do processo, cumprir mandados de prisão, realizar as diligências requisitadas pelo juiz e pelo Ministério Público, dentre outras coisas. Aí, o artigo 13A é um artigo importante. Tem vários artigos dentro do artigo 13A que ele fala assim, nos crimes previstos, aí vem os artigos, né? Que são vários artigos de leis diferentes, aí tem o ECA, dentre outras coisas. Ele fala, nos crimes previstos, aí nesses artigos que ele menciona, o membro do Ministério Público, o delegado de polícia, poderá requisitar de qualquer órgão, veja bem, de qualquer órgão do poder público ou de empresas de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Aí tem lá, a requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação. 13B, ele fala sobre os crimes de tráfico, né? Veja só.
Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar. Então, como vocês podem ver, diferentemente do artigo 13A, que fala assim, vamos voltar lá no artigo 13A. Nos crimes previstos, aí tem lá os artigos, o delegado de polícia poderá, e o Ministério Público também poderá requisitar a qualquer órgão público ou empresa privada. Ele, Ministério Público e delegado de polícia, diretamente ele pode requisitar. Isso no artigo 13A. Aí vamos agora para o artigo 13B. O artigo 13B fala, se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial. Olha a diferença. No artigo 13A, tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia, eles podem requisitar diretamente a órgão público ou empresa privada informações sobre o suspeito. Já no artigo 13B, quando os crimes se relacionar com tráfico de pessoas, o Ministério Público, o delegado de polícia, poderá requisitar, só que dessa vez, mediante a autorização do juiz. Tem que pedir a autorização do juiz para depois, se o juiz autorizar, aí sim ser feita a diligência. Aí ele fala, né, quais são as empresas, nesse caso, de requisição. Ele vai requerer a quem? Aí aqui está dizendo, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. E aí ele elenca vários incisos, né, que seria interessante que vocês lessem aí. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Eu só queria mesmo fazer essa observação com relação ao artigo 13A, que fala sobre a requisição direta, e 13B, que fala da requisição mediante autorização do juiz. Agora eu vou falar com vocês sobre a incomunicabilidade do preso. Está lá no artigo 21 do Código de Processo Penal. Porém, eu já adianto para vocês que esse artigo ele não foi recepcionado pela Constituição. Então, em regra, ele não é aplicado no mundo jurídico, certo? Só que quando era possível a incomunicabilidade do preso, ele poderia ficar incomunicável, né, pelo prazo de até 3 dias, sendo que esse procedimento poderia ser feito somente por despacho do juiz, a requerimento do delegado de polícia ou do promotor, né? Do promotor. Só lembrando que essa incomunicabilidade, ela não abrangia, melhor dizendo, né, o advogado do réu, somente as demais pessoas. Mas isso não é possível hoje, porque esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Agora eu quero conversar com vocês sobre o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público. Veja bem, se o inquérito policial tratar-se de ação privada, o Ministério Público dirá que deverá os autos aguardar em cartório o oferecimento de queixa-crime pela vítima, porque é uma ação privada e quem vai dar início a essa ação, oferecer essa ação, melhor dizendo, é a vítima. Se o inquérito tratar-se de ação penal condicionada à representação, neste caso o Ministério Público irá solicitar que seja intimada a vítima para dizer se realmente quer representar, né, o agressor, né, o querelante. Não é querelante ainda porque ainda não tem ação. Mas, enfim, se quer representar o autor da ação. E aí, nesse caso, o Ministério Público, tendo essa autorização, porque ele não pode oferecer denúncia sem essa representação da vítima,
Tendo essa representação, o Ministério Público irá oferecer denúncia, certo? E se tratar de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público poderá oferecer denúncia. Além disso, dessa possibilidade, o Ministério Público também poderá requerer novas diligências e aí especificar essas novas diligências e o inquérito volta para a autoridade policial para que sejam feitas essas novas diligências. Além disso, hoje eu digo, o Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, né? Se ele achar que ali não tem prova robusta, que cabe o oferecimento da denúncia, dentre outras coisas, ele poderá solicitar o arquivamento dos autos. Solicitando o arquivamento dos autos, as peças, né, de informação, o inquérito policial irá para o juiz. E lá, se o juiz discordar do entendimento do Ministério Público, o juiz deverá enviar os autos para o Procurador-Geral, né, que é o PGJ. Chegando no Procurador-Geral, né, que é o chefe do Ministério Público, ele terá 3 opções a fazer. Primeiro, ele pode denunciar, ele mesmo tem esse condão de fazer a denúncia e denunciar, oferecer denúncia. Além disso, ele pode também designar um outro promotor de justiça para que seja feita o oferecimento da denúncia, e nesse caso o promotor de justiça ele fica vinculado ao oferecimento, ele não pode se opor e dizer não, eu não quero denunciar, ele fica vinculado à denúncia e tem que denunciar. Ou a terceira opção, ele pode, o PGJ, insistir no arquivamento dos autos, e aí nesse caso o juiz é obrigado a arquivar os autos, certo? Porque a titularidade da ação penal é do Ministério Público e não do juiz de direito. Só lembrando mais uma vez que caso venha a ter eficácia e aplicabilidade na nova lei do pacote anticrime, não será, o procedimento não será dessa forma, não vai mais para o Ministério Público, melhor, não vai mais para o juiz não faz esse juízo de admissibilidade se aceita ou não o arquivamento, e não aceitando remete para o Procurador-Geral da República. Esse procedimento é de uma outra forma e caso venha a ser aplicada, eu volto aqui para explicar direitinho para vocês. Bom, para finalizar, eu falei para vocês agora há pouco que se tratando de ação penal pública incondicionada, e caso seja o entendimento do Ministério Público no sentido de arquivamento o Ministério Público, dentre outras justificativas, ele poderá justificar que requer o arquivamento dos autos por falta de prova. Mas não são só essas justificativas que o promotor tem, né, a justificar. Além disso, o promotor de justiça ele poderá informar que ou ele enxergou ali um fato atípico, um fato prescrito, ou ele enxergou ali que não tem provas suficientes para oferecer denúncia, ou ele enxergou ali, entendeu que existe um reconhecimento de ilicitude, de excludente de ilicitude. E aí, nesse caso, ele solicita o arquivamento dos autos. Então, galera, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse vídeo ficou longo, mas é porque tinha muitos detalhes que eu precisava passar para vocês, justamente para vocês entenderem como que é a construção, né, desse inquérito policial, dessa fase inicial, para posteriormente ser oferecida a denúncia. No próximo vídeo eu vou falar sobre a ação penal, né, e seus tipos, né, os tipos de ações penais. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like aí, já compartilha e se inscreve no canal. Então era isso que eu queria falar com vocês e beijos, até o próximo vídeo e bons estudos.